Gênesis 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da sua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abrão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pelas sagradas escrituras que nós temos em mãos. Louvamos-te, ó Pai, por todos os que trabalharam ao longo dos séculos para que nós tivéssemos esse texto em mãos, muito pagando com as próprias vidas, ó Pai, ou com a própria vida, esse preço, essa coragem de preservar o texto bíblico. Dá-nos essa sede, dá-nos, ó Pai, essa forma de enxergar as Sagradas Escrituras, mais do que mera literatura, mas como instrumento que o Senhor deixou para nós, a fim de que conheçamos Jesus Cristo, seu único Filho, a Palavra encarnada. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. A história da redenção é construída com o relacionamento de Deus com famílias. E eu sou insistente nisso. Deus não nos chamou para nós caminharmos em carreira solo, ou para nós o seguirmos em carreira solo. Deus não é uma divindade particular que nós colocamos, sei lá, fazemos um altar na sala, no quarto, ou que ele nos atende como se fosse o gênio da lâmpada, quando nós queremos que ele satisfaça os nossos desejos. Deus constrói a história do seu povo, Deus constrói a história da redenção por meio de famílias. Famílias ou família projeto de Deus é mais do que um jargão evangélico, embora muitos repitam isso sem sequer conhecer as implicações. Mas Deus construiu a história da redenção por meio de famílias. Deus não colocou Adão e Eva no jardim como se fosse um resort de lua de mel, para eles ficarem eternamente em lua de mel. Deus colocou Adão e Eva no jardim para serem fecundos, terem filhos, e a partir desses filhos a nossa história foi mudada. O texto que nós acabamos de ler está dentro desse projeto redentor de Deus, como que Deus pega um homem, já desde o capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus aparece a Abrão, ele faz promessas, e essa aliança ela não é alterada, ou digamos, ela não é revogada. Mas Deus, digamos, ele vai administrando ou revelando esta aliança progressivamente. Deus não tem duas igrejas, Deus não tem dois povos.
a salvação de todos aqueles que vieram desde a entrada do pecado, né, do capítulo 3 de Gênesis até aqueles que estão no último capítulo do Apocalipse, é o mesmo. Não existe crente de categoria A ou crente de categoria B. O povo de Deus sempre foi salvo da mesma forma, olhando para Cristo Jesus. Quem vem às quartas-feiras sabe que eu sou insistente nisso. O crente do Antigo Testamento olha para o Cristo que haveria de vir. Nós, pós-crucificação, ressurreição e ascensão, olhamos para o Cristo que veio. Mas ambos igualmente salvos pelo mesmo Cristo, pela mesma graça e pelo mesmo Deus. Falar de famílias e da aliança de Deus com família, às vezes, soa estranho aos olhos de muitos. Parece que família não é um assunto que está muito na moda, não a família do ponto de vista bíblico. Homens fogem da paternidade, mulheres fogem da maternidade, crianças são vistas como estorvo, e daí nós temos consequências piores ainda ao longo da história da humanidade. Eu quero que você olhe para o texto dessa noite e veja como a aliança de Deus não está restrita apenas aos adultos, mas a aliança de Deus se estende aos pequenos também. E à luz da história de Abraão, nós vamos tirar algumas lições a respeito dessa afirmação. A aliança de Deus inclui adultos e crianças. Como que nós aprendemos isso com Abraão? Entenda que homem é esse. Ele já foi chamado no capítulo 12 do livro de Gênesis, na época tinha então 75 anos. Um homem vivendo no meio de um povo idólatra, cercado de gente que não tinha os hábitos que ele tinha, e aos 75 anos Deus o chamou para constituir dele uma grande nação. É a promessa de Deus a Abraão, ou Abrão, ainda no caso, em Gênesis capítulo de número 12. Ele geraria uma nação. A questão é que Abraão, ou Abrão, no caso, lá vamos nós corrigindo, ele recebe essa promessa de que dele seria feita uma grande nação, mas ele parece que não consegue confiar, ou tinha suas dúvidas a respeito disso. Porque essa profecia, ao que tudo indica, não estava acontecendo, e ele resolve solucionar essa questão da descendência pelas suas próprias mãos. Abrão, então, pega a sua serva, como era prática no Oriente Médio Antigo, quando a esposa era incapaz de ter filhos, para suscitar descendência, o homem poderia, então, pegar uma das servas e suscitar descendência com ela, mas lembre-se que a promessa de Deus era de que ele teria um descendente, e essa promessa foi feita para Abraão e Sarai. Ele tenta dar o jeitinho dele, então, saindo com Agar, e aos 86 anos, então veja a cronologia, 75 anos, Deus chama Abraão, aos 86, ou seja, 11 anos depois, nasce Ismael, mas esse não é o filho da promessa que Deus tinha prometido a ele. E agora o texto de Gênesis 17 começa com Abraão na idade de 99 anos. Se você arredondar para 100, 75 para 100, 25, tira 1, 24 anos depois de ser chamado. Abraão não tinha tido um filho ainda com Sara, e aí então, agora Deus faz esta aliança com ele, pede para ele, com toda a descendência dele, fazer esse sinal da circuncisão. Eu quero que você atente para a cronologia da vida de Abraão. 75, 86, 99 anos. E Deus vai aparecendo a Abraão. Essa vai ser a quarta ocasião em que ele fala diretamente com Abraão a respeito daquilo que ele faria com a sua aliança. E olhamos para essa aliança de Deus com Abraão, que ela tem algumas características. E quando você olha a idade de Abraão, quando Deus o chama, você tem uma primeira lição muito linda, que nunca é tarde para nós homens sermos sacerdotes do nosso lar.
e mudarmos a história das nossas famílias. Abraão não é um recém-formado da faculdade que não sabe se casa, se compra uma moto ou vende coco na praia, né? Abraão é alguém que já está há muito tempo na caminhada cristã. Só do chamado de Deus aí, vão-se quase 25 anos entre os 75 e os 99 anos. E é Deus quem vai ao encontro desse homem. Veja bem, aprenda você que é pai, que é casado ou que pretende constituir uma família abençoadora àqueles que estão ao seu redor. Se você não depositar a sua confiança no Deus Supremo, nesse Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai, do versículo 1, que aparece a Abraão, são bases imperfeitas sobre os quais nós construiremos a nossa história. Não importa o seu intelecto, não importa a sua provisão financeira, não importa o que os seus pais deixarem para você, não importa quantos cursos de pai perfeito, mãe perfeita você faça ao longo da sua caminhada, toda e qualquer família que não seja constituída sob essa confiança no grande El Shaddai vai ruir ao longo do tempo. O único que é suficiente para prover tudo o que é necessário à nossa família é o Senhor Todo-Poderoso. E a segunda lição, como eu já disse, nunca é tarde para que nós tomemos uma guinada existencial como pais, como chefe de família, ao longo da nossa história. Este homem saiu de um paganismo, ou de estar rodeado de pessoas totalmente estranhas à fé, para alguém que vai ser lembrado no Novo Testamento como Deus, né, quando se clama como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O desorientado, aos 75 anos, torna-se o pai da fé, depois que entende a aliança com Deus, entrega-se a essa aliança, joga-se aos pés do Redentor, e tem a sua história transformada e a da sua esposa e da sua descendência. Mas lembre-se que os tempos difíceis não são desculpa para nós baixarmos o padrão da educação dos nossos filhos ou da nossa relação com Deus. No final do versículo 1, a ordem de Deus é: anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito não no sentido de nunca errar, porque nós somos pais, mães, extremamente falhos ao longo da nossa jornada, mas a perfeição aqui é no sentido de completude. Anda na minha presença e ser completo. Não ignore nenhuma vírgula, nenhum item daquilo que eu estou dizendo para você. Os sofrimentos de Abraão, o tempo que ele estava esperando, não eram desculpas ou não foram desculpas para Deus baixar o nível. Falou: não, Abraão, já que esse filho está vindo tardiamente, vamos abraçar um cristianismo soft aqui, ou qualquer coisa disso. Não. O padrão que Deus exige é de completude e perfeição para nós. E ele faz essa aliança, então, agora, a partir do versículo 2, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Presta atenção nesta aliança aqui, porque às vezes nós olhamos para a nossa aliança para com Deus nos moldes de um contrato, em que são dois iguais, com partes a cumprir ou deveres a cumprir e deveres a exigir da outra parte. Não é isso que Deus está fazendo aqui. Deus não está fazendo um contrato com Abraão, Deus está fazendo uma aliança nos moldes do Antigo Oriente, em que suzeranos chamam seus vassalos e falam: eu, como suzerano, estabeleço uma aliança entre mim e ti. E esta aliança, então, envolvia a parte que Deus haveria de cumprir, a parte que Abraão haveria de cumprir, e envolvendo a sua esposa e aquilo que Abraão deveria fazer. Eu quero que você olhe aqui, então, e veja essa progressividade da aliança de Deus com Abraão, como os novos elementos vão sendo acrescentados ao longo da jornada. E é então esse grande rei agora, a partir do versículo 4 e 5, muda o nome de Abraão. Quanto a mim, versículo 4, Deus falando: será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Olha a sutileza na mudança de nome de Abraão, ou de Abrão para Abraão.
Gênesis capítulo 12, de ti farei uma grande nação. Em Gênesis 17, você tem um adendo aí, né, um turbo, digamos, na vida de Abraão, e agora ele vai ser pai de numerosas nações. E a aliança de Deus vai se estendendo. A aliança de Deus vai se tornando abrangente ao longo da caminhada. E é muito interessante isso, meus queridos irmãos, porque se ser pai de uma numerosa nação já é uma responsabilidade, uma bênção muito grande, mas ser aquele pai espiritual de numerosas nações implica numa mudança de foco na vida de Abraão. O foco já não é mais o próprio umbigo ou, digamos, uma cerca ao redor de Abraão, mas agora a influência dele se estende, vai a muitas pessoas. Convite chamado a nós, pais e aqueles que são chefes de família. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus e lutamos em adoração com o rosto em terra, no cumprimento e confiamos nesta aliança, nós abençoamos não aqueles que estão próximos de nós em primeira instância, mas abençoamos aqueles que virão depois de nós e que talvez nós nem conheçamos ao longo da jornada. Aplicação aqui rápida e direta, principalmente para aqueles que são de famílias cristãs de longa data. Talvez você, jovem e adolescente, fique tentado a ter os seus momentos de abandono de igreja, fica tentado com a parede mais preta, um pastor mais descolado, né, alguma coisa do tipo assim, e joga por terra toda uma herança que você recebeu. Nunca se esqueça disso. Muitos do que vocês que estão aqui, e o pouco tempo que eu estou aqui na igreja, eu já sei da história de muitos, é porque você teve uma avó e um avô, um bisavô, uma bisavó, que dobrou o joelho por você, que te trouxe arrastado, talvez pela orelha, aqui na igreja, o seu pai, a sua mãe, e isso chegou a você. Mas se você não é de uma caminhada cristã muito longa, chegou há muito tempo e nem tem essa herança, eu quero te desafiar, ou te convidar a confiar nessa aliança também, porque você pode estar lançando agora, hoje, a semente de gerações posteriores. A cada dia que você vem na igreja, a cada dia que você traz o seu filho aqui, você não está abençoando apenas os seus filhos ou o seu filho, você está abençoando o seu neto, o seu bisneto. E se não aqueles que descendem de você biologicamente, a sua confiança na aliança no Senhor pode servir de exemplo àqueles que estão alheios à aliança. Como bons vizinhos, né, influenciam pessoas que têm famílias desestruturadas e podem trazer mau exemplo. Quando depositamos a nossa confiança nessa aliança com Deus, sabendo que o suzerano, o soberano, caminha sobre nós ou olha para nós com graça, Deus tira o foco do nosso próprio ego e leva-nos e traz a responsabilidade de abençoarmos gerações futuras. Isso é muito belo, e assim como Abraão abençoou muitas nações, nós também temos essa capacidade. Não sei se nações, mas temos a capacidade de abençoar gerações vindouras quando confiamos em Deus. E esta bênção é tão grande que, se você olhar no versículo 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti fareis nações e reis procederão de ti. A aliança de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus contraria toda e qualquer expectativa humana. Do ponto de vista da fertilidade, Abraão e Sara seriam as piores apostas possíveis para você fazer uma descendência do ponto de vista biológico ou alguma coisa desse tipo. Mas deixa eu te contar um segredo. Foi a partir desses, improváveis aos nossos olhos, mas prováveis e certos aos olhos de Deus, que toda uma descendência de reis procedeu. Abraão, Isaque, Jacó, Judá, passando pelo rei Davi e o rei espiritual que vem, Senhor Jesus Cristo, descendente de Abraão. Aquele casal de, abre aspas, velhinhos,
talvez desprezíveis aos nossos olhos, foi o instrumento de Deus para que Jesus Cristo, ou a semente de Eva, fosse preservada e que o Supremo Rei procedesse deles a fim de trazer salvação para nós. E no versículo 7, então, ele vai trazendo essas características, né, da aliança. Reis descenderiam deles, essa aliança é perpétua, grave isso. Esse conceito é extremamente importante para nós, principalmente presbiterianos reformados. Deus só tem uma aliança com seu povo, desde o Éden até o Apocalipse. Deus só fez uma aliança. A forma de administração desta aliança que se alterou ao longo do tempo. Pense na aliança de Deus conosco como o melhor remédio possível, que ao longo do tempo foi administrado, seja por via venosa, seja por comprimido, seja talvez por outros meios, mas o remédio é o mesmo. E a administração apenas é que mudou. E preste atenção que essa aliança, além de ser perpétua, fazia com que Deus fosse o Deus de Abraão e da descendência de Abraão. Então essas são as características da aliança de Deus com Abraão. E agora ele exige de Abraão uma forma, uma resposta externa desta aliança que estava sendo feita entre ele e Abraão. E então você tem aqui a instituição da circuncisão a partir do versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a descendência no decurso das gerações. Que aliança é essa? Ou qual é o sinal desta aliança? Versículo 10. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que isso acontece? A circuncisão, então, ela é o corte da ponta, né, da carne que envolve o órgão sexual masculino, algo semelhante, talvez assim, a uma cirurgia de fimose que nós conhecemos. Todo macho ou todo homem, né, toda criança masculina, aos 8 dias, deveria então ser circuncidada, e essa seria a marca da aliança. Veja bem como Deus ressignifica e dá um novo teor à história, não apenas de pais, mas como também de filhos. Historicamente falando, a circuncisão já era praticada por outros povos. Em alguns povos, por exemplo, era uma marca da entrada na puberdade. Alguns povos faziam isso. Mas com Deus, a aliança com Deus, a prática da circuncisão tem outro teor. Ela tem o teor de descendência. Essa é a primeira questão. Ao colocar no órgão sexual masculino, de onde sai o sêmen, semente, descendência, Deus está falando, não apenas você, mas daí sairá uma grande descendência que eu abençoo. Deus traz uma característica também de que essa marca você não vai poder revogar. Todo dia, desde o 8º dia, ou toda vez que uma criança fosse utilizar o seu órgão sexual, ele iria lembrar de que Deus fez uma aliança com seu povo. Irreversível. Irreversível. Mas essa aliança tem algumas características também, além dela abranger as crianças e as descendências, ela também estava ou tinha uma extensão, não apenas para os israelitas, mas para aqueles que estavam ao redor dele. Eu acho isso aqui muito bonito. Olha no versículo 12. Primeiramente os filhos, né, os israelitas biológicos estavam incluídos isso daí. Mas olha no versículo 12, parte B. Tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Quando nós olhamos assim, falamos, nossa, mas que exclusividade do povo israelita, isso daí Deus fala, não. A minha aliança com o meu povo não é uma aliança simplesmente de raça, mas é uma aliança espiritual, como nós veremos à frente. Mas mesmo no Antigo Testamento, você já tem o Evangelho colocado aqui. Essa marca da aliança não era exclusivo aos filhos dos israelitas, mas o estrangeiro que estiver entre vós, ele sendo circuncidado, vai entrar nessa aliança.
O escravo que estiver entre vós, sendo circuncidado, entrará a aliança e eu serei o seu Deus, tal qual eu sou o Deus de Abraão e da sua descendência. A aliança do nosso Deus ela é uma aliança inclusiva, no sentido bíblico de inclusão. Ninguém tem pedigree espiritual para reclamar sobre si bênçãos a mais que os outros por causa da sua descendência. Pelo contrário, nós, ou a aliança de Deus, ela abrange e alcança pessoas que aos nossos olhos não são dignas de serem alcançadas. Quer algo mais belo que isso? Quer algo mais abrangente e incentivador do que isso? E aí, então, nós olhamos para essa aliança que ela tem uma última característica que chega a nós também. E essa última característica de que Deus circuncida o teu povo, não apenas materialmente ou biologicamente, mas circuncida o seu povo espiritualmente. Presta atenção nisso. A circuncisão física, ela é um símbolo, um sinal de uma circuncisão muito maior que Deus faz. Ela apontava para algo muito maior, ela tem um significado espiritual. Ainda no Antigo Testamento, Deus vai dizer a Moisés, circuncidem o coração de vocês. Ele vai dizer, o Senhor circuncidará o coração de vocês. Em Jeremias, por meio do profeta, ele vai falar a mesma coisa, circuncidarei o coração de vocês. Paulo vai falar na carta aos Romanos que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. E o mesmo Paulo vai dizer aos Romanos, não é judeu quem é externamente, e nem circuncisão quem é apenas na carne. Judeu aquele que é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração. Resumindo, meus queridos, aquilo que aos nossos olhos seria um sinal apenas biológico e físico, se torna num sinal espiritual ao alcance de todas as pessoas. E ele era tão abrangente que incluía as mulheres. Você fala, mas pastor, esse sinal não podia ser aplicado às mulheres, mas no Antigo Testamento as mulheres eram representadas por seu esposo. Isso aqui não é machismo, muito pelo contrário. Isso aqui é literalmente o sacrifício do marido pela bênção sobre a vida da mulher. Tanto se você olhar no versículo 15, Sarai vai ter o seu nome alterado da mesma maneira que o nome de Abrão foi alterado, apontando que a importância que Deus dava para ela como mãe era a mesma que ele dava a Abraão como pai. E aí então nós temos no versículo 15, só para fechar aqui, esta mudança do nome de Sarai para Sara, que muda de princesa para mãe de muitos povos. Pastor, uma linda aula de história sobre como eram as coisas com os judeus, mas a pergunta é, de que isso serve para mim hoje? O que eu tenho a aprender com esse sinal que o Senhor fez, esse sinal da aliança que o Senhor fez para com Abraão? E algumas coisas eu quero chamar a sua atenção para nós caminharmos. Primeiro, por mais imperfeitas que sejam as nossas famílias, por mais imperfeitos que nós sejamos como pais, por mais imperfeita que talvez você se sinta enquanto mãe, a graça de Deus capacita-nos a sermos abençoados e a sermos abençoadores de muitas gerações vindouras. Abrão e Sarai são a prova disso. Outra coisa que nós temos que lembrar, quando nós batizamos os nossos filhos, com base naquilo que o reverendo Sebastião deixou bem claro aqui, de que Deus tem apenas uma aliança. Se no Antigo Testamento aqueles que faziam parte da aliança eram crianças, qual a razão para nós privarmos as nossas crianças do sinal desta aliança do Novo Testamento, em que a circuncisão é substituída pelo batismo? Presta atenção nisso. Paulo vai dizer na carta aos Colossenses que nós fomos circuncidados na carne pelo batismo. Para nós que defendemos a continuidade dessa aliança, aquilo que nós fizemos aqui hoje, espiritualmente tem o mesmo valor daquilo que Abraão fez com seus filhos e toda a sua descendência que estava ao seu redor.
O batismo não salva, é verdade. Não existe salvação simplesmente pelo rito e não existe salvação por DNA. O que nós fazemos, então? Quais os benefícios que nós temos? Quais os benefícios que Felipe e Ana têm ao apresentar seu filho aqui e ele ser batizado? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eles cumprirem os votos que aqui forem feitos, seu filho será exposto à palavra de Deus, ele estará constantemente nesses bancos. O evangelho será martelado aos ouvidos dessa criança, de forma que aos olhos ou aos ouvidos de pais negligentes, esse evangelho não vai ser martelado. Ele receberá uma enxurrada de evangelho, se os pais forem responsáveis. E não apenas pais são abençoados, igrejas são abençoadas quando tem noção da sua responsabilidade em relação a isso. Porque quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, nós, enquanto igreja e família na fé, estamos dizendo, nós também cuidaremos desse pequenino. Eu, enquanto pastor, não vou tratar esse pequenino como um subcrente, um submembro ou de segunda categoria. Mas ele faz parte da aliança. Tenha ele 9 dias, 9 meses, 9 anos, 90 anos, ou quantos Deus aprover. O valor que ele tem diante de Deus a ser incluído é o mesmo. Portanto, renegar a participação dos nossos filhos ao batismo não é uma mera questão estética, eu acho mais bonito quando é velho. Não. Se eu renego a participação, a apresentação dos meus filhos ao batismo, eu estou negando bênçãos, eu estou negando a confiança de Deus na aliança para conosco. É mais do que uma questão estética, eu prefiro que seja quando for mais velho, é mais do que isso. É uma questão espiritual, é uma questão de obediência. Por fim, eu quero me dirigir àqueles que estão solteiros ou recém-casados. Busquem o casamento, desejem o casamento, amem seus filhos, abençoem seus filhos. Não deixe as pessoas do mundo que não são cristãs inculcarem na cabeça de vocês visões sobre família que não correspondem às Sagradas Escrituras. Muitas vezes gente frustrada em casa, desgraçada emocionalmente, quer que você seja um fracassado também. E coloca sobre a sua mente ideias tortas. Lance-se aos pés do Senhor. Eu sei que os desafios estão grandes. Quando há 4 anos, quase 5 anos atrás, Felipe nasceu, em fevereiro de 2019, eu peguei aquele serzinho piscando os olhos, eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei nem tirar um extrato no banco, quem dirá cuidar de uma criança. Que eu vou fazer daqui para frente? Deus, me ajude. Prazer, sou o Anderson e você. É quase isso. E Deus tem nos ajudado na jornada a cuidar de filhos. Filhos não são gerados na calculadora. Para de fazer conta para gerar filhos. É claro que nós somos responsáveis. Ninguém está falando aí que você vai se lançar uma sorte ao léu. Mas creia na provisão de Deus. Mude o seu olhar. Eu sempre costumo brincar porque por detrás de todos aqueles e aquelas que são defensoras de aborto, existe um pai e uma mãe que não abortaram. E graças a Deus por isso. Ame as suas famílias. Confiem na provisão do Senhor. Sejam homens como Abraão, que imperfeitos, mas que puderam dar uma guinada na sua história. E a nós, como membros da igreja, amemos nossas crianças, pastoreemos nossas crianças, eduquemos nossas crianças, porque quando nós assim o fazemos, o Deus da aliança é honrado. Que Ele nos abençoe, não apenas as crianças presentes, mas todas as crianças, filhos dos crentes, espalhados pela face da terra. E eu não posso deixar de parabenizar o Felipe e a Ana pelo pequenino batizado hoje e aos familiares que estão aqui presentes. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Receberemos a bênção e logo após a oração final, a bênção e o amém tríplice. Senhor nosso Deus, como é bom saber que um Deus tão poderoso, magnificente, um Deus que não tinha carência afetiva nenhuma, sempre foi suficiente em si mesmo,
mas resolveu trazer o mundo à existência, trouxe um casal que gerou filhos. Esse casal se rebelou contra o Senhor, mas o Senhor ainda em amor fez uma aliança com esse povo. E nós, ó Pai, hoje recebemos as bênçãos desta família, desse pai que creu em Deus, desta mãe que creu em Deus, embora falhos. Senhor, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos pequeninos, ó Pai. O mundo é mau, mas a Tua graça é maior. Obrigado pelas nossas crianças. Ó Deus, abençoa as nossas famílias. Faz de nós, pais sacerdotais, dispostos a nos sacrificarmos pelos nossos filhos, assumirmos as nossas responsabilidades. Faz de mães como Sara, ó Deus, que abriu mão da sua nobreza para gerar uma descendência abençoadora. E muito obrigado, porque o Senhor preservou aquele que foi a criança perfeita, mas que também é o exemplo de pai perfeito. Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, ensinar obediência e para que nós sejamos completos como Ele, ó Pai.